Ela caiu acidentalmente nos braços de um milionário em uma festa de gala e no dia seguinte ele a pediu em casamento. Vinícius Santos e Bianca Lima. Se você é fã de romances, inscreva-se, deixe seu like e diga de onde é nos comentários. Quero saber. O salão de baile do Hotel Copacabana Palace estava repleto de pessoas elegantes, vestidas com trajes que custavam mais do que Bianca Lima ganhava em 6 meses. Ela ajustou nervosamente o vestido preto emprestado da melhor amiga e tentou se misturar entre os convidados, segurando uma bandeja de canapés com as mãos trêmulas. Relaxa, Bia, é só mais uma noite de trabalho, murmurou para si mesma, esquivando-se de um grupo de socialites que gesticulavam dramaticamente, enquanto discutiam sobre suas últimas viagens para a Europa. Bianca trabalhava como garçonete freelancer há 3 anos, desde que se formou em publicidade, e não conseguiu emprego na área. Cada evento era uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra para ajudar a mãe com as contas médicas e, quem sabe, um dia, juntar o suficiente para abrir sua própria agência. O problema é que Bianca tinha um talento especial para se meter em situações embaraçosas. Na festa de 15 anos da filha de um empresário, ela havia derrubado o bolo de 3 andares. Na inauguração de uma galeria de arte, conseguiu esbarrar em uma escultura de R$50 mil. E hoje, bem hoje, ela estava determinada a não causar nenhum desastre. Bianca, a voz da coordenadora do evento ecoou pelo salão. Mesa 17 agora. Ela suspirou e se dirigiu à mesa indicada, onde um grupo de homens de terno discutia negócios. Ao se aproximar, ouviu fragmentos da conversa. A fusão das Santos Incorporações com a empresa japonesa vai revolucionar o mercado imobiliário no Brasil. Vinícius, você é um gênio dos negócios, mas precisa arranjar uma esposa logo. Seus 32 anos não vão durar para sempre. Bianca tentou não prestar atenção, mas não conseguiu evitar olhar para o tal Vinícius. Cabelos castanhos bem cortados, olhos cor de mel e um sorriso que provavelmente já havia conquistado metade das mulheres de São Paulo. Ele usava um smoking que com certeza custava mais do que o seu carro. Desculpem interromper, disse ela, educadamente. Canapés de salmão? Vinícius ergueu os olhos e, por um momento, Bianca sentiu como se o tempo tivesse parado. Ele a observou com interesse e ela se perguntou se havia alguma coisa errada com sua aparência. Obrigado, ele respondeu pegando um canapé. Você é nova aqui? Bianca começou a responder, mas nesse momento, uma mulher loira de vestido vermelho passou correndo atrás dela, perseguindo um cachorrinho que havia escapado da coleira. Puki, volta aqui! Gritou a mulher. O pequeno poodle passou como um furacão entre as pernas de Bianca, que tentou se desviar, mas acabou pisando na barra do próprio vestido. O mundo pareceu girar em câmera lenta enquanto ela perdia o equilíbrio. A bandeja voava pelos ares e ela despencava em direção ao chão. Mas ao invés de sentir o impacto frio do mármore, Bianca se viu envolvida por braços fortes e um perfume masculino que a fez esquecer momentaneamente onde estava. Cuidado aí, disse uma voz rouca próxima ao seu ouvido. Ela abriu os olhos e se deparou com os olhos cor de mel de Vinícius, que a segurava firmemente contra o peito. Por alguns segundos, eles ficaram assim, olhando um para o outro, enquanto o caos da festa continuava ao redor. Obrigada, balbuciou Bianca, sentindo o rosto esquentar. Não foi nada, ele respondeu, mas não a soltou imediatamente. Você está bem? Estou sim. Ela se afastou rapidamente, notando que metade dos convidados da festa os observava. Desculpe pelo transtorno, senhor. Vinícius Santos, Bianca Lima. Ela se abaixou para recolher os canapés espalhados pelo chão, mortificada pela situação. Deixe isso para depois, disse ele, impedindo-a de se ajoelhar. Você tem certeza que está bem? Não machucou nada? Só meu orgulho, admitiu ela tentando sorrir. Isso costuma acontecer comigo. Eu deveria vir com um aviso. Cuidado, garçonete perigosa em ação. Para sua surpresa, Vinícius riu. Uma risada genuína e gostosa de ouvir. Pelo menos você tem senso de humor, disse ele. Isso é raro por aqui. Antes que Bianca pudesse responder, a coordenadora do evento apareceu como um tornado. Bianca, o que aconteceu aqui? Você está bem, Sr. Santos? Sinto muito, ela é nova, ainda está aprendendo. Está tudo bem, Márcia, interrompeu Vinícius. Foi apenas um pequeno acidente, sem problemas.
Márcia pareceu aliviada, mas ainda lançou um olhar severo para Bianca. Vá buscar uma vassoura e limpe isso. Depois me procure. Bianca assentiu e se afastou, mas não antes de ouvir Vinícius dizer: na verdade, Márcia, eu queria conversar com ela depois do evento, sobre trabalho. Claro, Sr. Santos. Qualquer coisa que precisar. Bianca passou o resto da noite intrigada. O que um milionário quereria conversar com ela sobre trabalho? Provavelmente ia processá-la por danos morais ou algo assim. Ela tinha visto isso em filmes. Na manhã seguinte, Bianca estava tomando café na cozinha minúscula do apartamento que dividia com a mãe quando o telefone tocou. Alô? Bianca Lima? Aqui é Carlos, assistente do Sr. Vinícius Santos. Ele gostaria de se encontrar com a senhora hoje, às 10 horas, no escritório da Santos Incorporações. Bianca quase derrubou a xícara de café. Tem certeza que é comigo mesmo? Sim, senhora. Rua Faria Lima, 2500, 30º do andar. Ele a espera pontualmente às 10 horas. Depois de desligar o telefone, Bianca ficou olhando para o aparelho como se ele fosse um alienígena. Quem era, filha? Perguntou Dona Célia, entrando na cozinha, usando seu hobby rosa desbotado. Mãe, lembra do cara que eu contei ontem? O milionário que me salvou de cair na festa? Aquele que você disse que era o homem mais bonito que já tinha visto na vida? Eu não disse isso, protestou Bianca corando. Disse sim, e também disse que ele cheirava como o paraíso. Mãe, Bianca escondeu o rosto nas mãos. Enfim, ele quer me ver hoje, no escritório dele. Ah, minha filha, aposto que é para te pedir em casamento. Mãe, a senhora anda assistindo novela demais. Ele provavelmente quer me processar. Nonsense. Homem não chama mulher no escritório para processar. Para isso tem advogado. Bianca olhou para o relógio. 9 horas. Ela tinha exatamente 1 hora para se arrumar e chegar ao escritório mais chique de São Paulo. Mãe, me empresta aquela blusa azul que a senhora comprou e nunca usou? Claro, filha, mas me promete uma coisa? O quê? Se ele te pedir em casamento, você aceita. Homem rico e bonito não aparece todo dia na nossa vida. Mãe! 1 hora depois, Bianca estava diante do edifício mais imponente que já havia visto na vida. Vidros espelhados subiam por 30 andares, e a entrada principal parecia mais cara do que todo o seu apartamento. Bianca Lima para o senhor. Vinícius Santos, disse ela à recepcionista, tentando soar mais confiante do que se sentia. 36 do andar, elevador à direita. O elevador era forrado de mármore e tinha uma música clássica tocando suavemente. Bianca se olhou no espelho e tentou arrumar o cabelo uma última vez antes das portas se abrirem. O escritório de Vinícius era do tamanho do apartamento dela, com uma vista panorâmica de São Paulo e móveis que pareciam ter saído de uma revista de decoração. Ele estava de pé, próximo à janela, usando um terno cinza que o fazia parecer ainda mais imponente do que na noite anterior. Bianca, ele disse, virando-se com um sorriso. Obrigado por vir. Obrigada por me receber, Sr. Santos. Embora eu não tenha certeza do motivo, Vinícius, por favor, e sente-se. Ela se acomodou em uma das poltronas de couro, tentando não parecer tão intimidada quanto se sentia. Café? Água? Estou bem, obrigada. Vinícius se sentou na poltrona em frente a dela, e Bianca notou que ele parecia um pouco nervoso. Estranho, considerando que ele provavelmente comandava reuniões com milhões de reais em jogo. Bianca, eu vou ser direto com você. Preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Ela repetiu confusa. Senhor Vinícius, eu trabalho servindo canapés. Não sei como posso ajudar o dono da Santos Incorporações. É exatamente por isso que você pode me ajudar. Bianca piscou, ainda mais confusa. Vou explicar melhor, continuou ele, passando a mão pelos cabelos. Meu avô fundou esta empresa há 50 anos. Ele sempre teve uma regra. Apenas homens casados podem assumir a presidência definitiva. Isso é antiquado, concordo completamente, mas é a regra. Meu avô morreu há 2 anos e desde então eu tenho sido apenas o presidente interino. Se eu não me casar até o meu aniversário de 33 anos, que é daqui a 3 meses, o conselho vai escolher meu primo Roberto para assumir definitivamente. E qual é o problema com seu primo? Roberto é incompetente, ganancioso e vai destruir tudo que meu avô construiu. Já tentou vender terrenos históricos para construtoras sem escrúpulos, demitiu funcionários que trabalhavam na empresa há décadas. Entendo, mas ainda não vejo como eu posso ajudar. Vinícius respirou fundo. Preciso de uma noiva. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que Bianca conseguia ouvir o próprio coração batendo. Desculpe, acho que ouvi errado. Não ouviu. Preciso de uma noiva. Temporária, apenas até eu conseguir convencer o conselho a mudar essa regra absurda. Você está me pedindo para fingir que sou sua noiva? Estou pedindo para se casar comigo. Se Bianca não estivesse sentada, teria desmaiado na hora. Nós nem nos conhecemos.
Exato, por isso seria perfeito. Sem complicações emocionais, sem expectativas, apenas um acordo profissional. Você enlouqueceu completamente. Provavelmente, admitiu ele sorrindo. Mas pense bem, você ganha 100 mil reais por mês durante os próximos 6 meses, mais uma bonificação de 500 mil quando tudo terminar. Tempo suficiente para você resolver seus problemas financeiros e ainda sobrar bastante. Bianca abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Como você sabe que eu tenho problemas financeiros? Intuição. Você trabalha como garçonete freelancer, mora em Madureira, tem 25 anos e é formada em publicidade. Não é difícil deduzir que não está na sua profissão dos sonhos. Você investigou minha vida? Ela perguntou indignada. Apenas o básico. Precisava ter certeza de que você não era casada ou namorava alguém seriamente. E se eu fosse? Então não teria feito a proposta. Bianca se levantou e começou a andar pela sala, processando aquela loucura toda. Deixe-me entender. Você quer que eu case com você, um estranho, finja ser sua esposa por 6 meses e depois nos divorciamos como se nada tivesse acontecido? Basicamente sim. E por que eu? Você deve conhecer centenas de mulheres que aceitariam numa boa. Exato. E todas elas iam querer que o casamento fosse real, ou iam tentar me chantagear depois. Ou as duas coisas. E o que te faz pensar que eu não faria isso? Honestamente, você me pareceu uma pessoa decente ontem e precisava de alguém que não fizesse parte do meu círculo social. Então sou apenas conveniente. Não, você é diferente. Algo no tom de voz dele fez Bianca parar de andar e olhar para ele. Diferente como? Você riu da situação ontem. Não ficou histérica, não tentou me impressionar, não fingiu que não tinha acontecido nada. Você assumiu que é desajeitada e riu de si mesma. Isso é raro. Ser desajeitada é raro. Ser genuína é raro. Bianca sentiu algo estranho no peito. Ninguém nunca havia dito que ela era genuína. Preciso pensar, disse ela finalmente. Claro, mas preciso da resposta até amanhã. Tenho que começar a organizar as coisas. E se eu disser não? Então vou procurar outra pessoa. Mas espero que você diga sim. Por quê? Porque acho que podemos ser bons amigos. E porque, honestamente, você é a primeira pessoa em anos que não quer nada de mim. Bianca riu apesar de toda a loucura da situação. Você realmente acha que isso pode dar certo? Acho que vale a pena tentar. Bianca passou a tarde toda andando pela cidade, tentando processar a proposta mais maluca que já havia recebido na vida. 600 mil reais. Era dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas da mãe, fazer os tratamentos que ela precisava e ainda sobrar para abrir sua própria agência. Mas casar com um estranho, mesmo que fosse temporário, mesmo que fosse só no papel, parecia loucura. Você está parecendo que viu um fantasma, disse Camila, sua melhor amiga, quando se encontraram no shopping. Pior que fantasma, recebi uma proposta de casamento. Que? Camila gritou tão alto que várias pessoas olharam na direção delas. E você não me contou? Quem é? Como é? Quando vai ser o casamento? Calma, Cami. Não é bem assim. Bianca contou tudo, desde o tropeço na festa até a proposta absurda no escritório. Camila a ouviu com os olhos cada vez mais arregalados. Deixe-me entender, disse ela quando Bianca terminou. Um milionário gostoso te pediu em casamento e vai te pagar 600 mil reais e você está em dúvida? Não é um casamento de verdade. Ainda assim, Bia, você ia resolver todos os seus problemas e ainda ia morar numa cobertura em Moema. Ele não falou onde eu ia morar. Aposto que é numa cobertura em Moema, ou no Morumbi, ou em algum lugar ainda mais chique. Bianca suspirou. Mas e se der errado? E se ele for um psicopata? E se eu me apaixonar por ele? Nessa ordem de preocupação, Cami, seja séria. Isso é loucura. Sabe o que é loucura? Passar a vida toda servindo canapés para ricaços, enquanto sua mãe se mata de trabalhar para pagar as contas médicas. Bianca ficou em silêncio. Camila tinha razão. Não sobre a cobertura em Moema, mas sobre a situação dela. Estava presa num ciclo que não conseguia quebrar sozinha. 6 meses, murmurou ela. Apenas 6 meses. 6 meses fingindo ser esposa de um milionário. Já passei períodos piores fingindo gostar de namorados que não valiam nada. Mas se as pessoas descobrirem... Que descobrirem o quê? Que vocês se casaram rápido demais? Acontece direto com gente rica. Vão achar que foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Que, aliás, pode muito bem ser verdade. Você disse que ele é lindo. Eu disse que ele é bonito. Você disse que ele cheira como o paraíso. Você estava conversando com minha mãe. Claro que estava. Ela me ligou assim que você saiu. Está super empolgada, aliás. Minha mãe não sabe da proposta. Sabe sim? Ela deduzir que o príncipe encantado ia te pedir em casamento. Ela é louca.
Ela é sábia, e você deveria ouvir o que ela tem para dizer. Naquela noite, Bianca chegou em casa e encontrou a mãe assistindo a sua novela das 8 com um sorriso no rosto. E então, filha, como foi no escritório do seu príncipe? Mãe, ele não é meu príncipe. E foi complicado. Complicado como? Bianca se sentou no sofá ao lado da mãe e contou tudo. Dona Célia a ouviu em silêncio, apenas assentindo de vez em quando. E você disse que vai pensar, concluiu Bianca. Muito sensato. Só isso? Pensei que a senhora fosse falar que é loucura. Filha, quando eu tinha a sua idade, casei com seu pai depois de 3 meses de namoro. Naquela época era assim. Hoje em dia, as pessoas namoram anos e anos e não se casam nunca. Mas vocês se amavam. Amávamos. Mas também foi uma decisão prática. Ele precisava de uma esposa para impressionar o chefe. Eu precisava sair da casa dos meus pais. E deu certo. Deu certo porque nos esforçamos para dar certo. Amor não é só sentimento, Bianca. É também escolha, todos os dias. Mas esse casamento não é de verdade. Todo casamento é de verdade enquanto dura. A diferença é que vocês já sabem que tem prazo de validade. Não ajuda muito. Ajuda sim. Tira a pressão. Vocês podem se conhecer sem aquela ansiedade de será que vai dar certo para sempre? Bianca riu. Mãe, a senhora está falando como se fosse uma boa ideia. Não estou falando que é boa ou ruim. Estou falando que é uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para você descobrir do que é capaz. Para resolver nossos problemas financeiros. Para saber como é viver sem se preocupar com dinheiro. Para conhecer um homem que pode ser especial. Ou pode ser um babaca. Pode, mas você não vai saber se não tentar. E se eu me apaixonar por ele? E se ele se apaixonar por você? Mãe, filha, você é linda, inteligente, engraçada e tem um coração do tamanho do mundo. Qualquer homem seria sortudo de ter você na vida dele, mesmo que seja só por 6 meses. Bianca abraçou a mãe, sentindo lágrimas nos olhos. Estou com medo. Medo é normal, mas não pode ser o que toma suas decisões. E se der errado? E se der certo? Na manhã seguinte, Bianca ligou para o escritório da Santos Incorporações antes mesmo de tomar café da manhã. Carlos, aqui é Bianca Lima. Pode falar para o Sr. Vinícius que aceito a proposta? Certamente, senhorita Lima. Ele pediu para eu avisar que, caso a senhora aceitasse, deveria comparecer ao escritório hoje às 2 da tarde para acertar os detalhes. Vou estar lá. Depois de desligar, Bianca se olhou no espelho e respirou fundo. Pronto, agora não tem mais volta. Filha, a voz da mãe chegou do quarto. Tudo bem aí? Tudo, mãe. Aceita a proposta. Ah, graças a Deus. Já estava me vendo caminhando até o altar. Mãe, às 2 da tarde em ponto, Bianca estava novamente no escritório de Vinícius, só que desta vez ele não estava sozinho. Uma mulher elegante, de uns 50 anos, estava sentada em uma das poltronas. Bianca, disse Vinícius levantando-se. Esta é Marina, minha assistente pessoal. Ela vai cuidar de todos os detalhes práticos. Prazer em conhecê-la, querida, disse Marina, apertando sua mão. Vinícius me contou sobre vocês. Que romântico, não? Amor à primeira vista. Bianca olhou para Vinícius, que parecia levemente constrangido. Bem, foi muito rápido mesmo. Imagino, vocês mal se conhecem e já querem se casar. Mas o coração manda, não é? Exato, murmurou Bianca. Então vamos aos detalhes práticos, disse Marina, abrindo uma pasta. Primeiro, precisamos resolver onde vocês vão morar. Vinícius, imagino que ela vai se mudar para o seu apartamento? Na verdade, interrompeu Vinícius, pensei que fosse melhor comprarmos uma casa nova. Começar do zero, sabe? Que fofo! E onde estavam pensando? Talvez Moema ou Morumbi? Bianca quase riu. Camila tinha acertado. Ótimo, vou providenciar para que vocês vejam algumas opções amanhã. Agora sobre o casamento em si. Imaginando que vocês querem algo íntimo, apenas família e amigos próximos? Bem íntimo, concordou Vinícius. Perfeito. Eu conheço uma organizadora de eventos maravilhosa. Ela consegue preparar tudo em 2 semanas. 2 semanas? Bianca quase engasgou. Muito tempo? Perguntou Marina. Posso tentar para a semana que vem? 2 semanas está ótimo, disse Vinícius rapidamente. Não queremos parecer muito ansiosos. Claro. Agora, Bianca, querida, vamos precisar providenciar um novo guarda-roupa para você. Pode ser que os paparazzi comecem a fotografar vocês juntos, e é importante que você esteja sempre impecável. Paparazzi? Bianca sentiu um frio na barriga. Vinícius é muito fotografado, explicou Marina, especialmente agora que vai se casar. Todos vão querer saber quem é a mulher que conquistou o coração do solteiro mais cobiçado de São Paulo. Solteiro mais cobiçado? Bianca olhou para Vinícius com uma sobrancelha erguida. Revista Veja do ano passado, ele disse, parecendo constrangido. Se não foi ideia minha,
Que modéstia, riu Marina. Enfim, querida, vou agendar um dia no shopping para renovarmos seu visual. Cabelo, maquiagem, roupas, vai ser divertido. Bianca olhou para Vinícius, que assentiu encorajadoramente. Está bem. Excelente. Agora sobre a lua de mel. Lua de mel, os dois falaram ao mesmo tempo. Bem, vocês vão ter que viajar juntos. Faz parte da encenação. Quer tal Paris, ou a Toscana, ou as Maldivas? Maldivas, disse Vinícius olhando para Bianca. Você gosta de praia? Gosto. Acho que sim. Nunca saí do Brasil. Perfeito. 2 semanas nas Maldivas. Vou reservar a melhor suíte do resort mais exclusivo. Marina, interrompeu Vinícius, vocês poderiam nos dar alguns minutos? Gostaríamos de conversar sobre alguns detalhes pessoais. Claro, vou providenciar os contratos. Bianca, querida, vou precisar de alguns documentos seus. RG, CPF, comprovante de residência. Contratos? Perguntou Bianca. Pré-nupcial, obviamente. Protege os dois. Vinícius vai explicar tudo. Depois que Marina saiu, Bianca se virou para Vinícius. Solteiro mais cobiçado de São Paulo? Não acredite em tudo que lê na revista. E paparazzi? Apenas 1 ou 2. Não é como se fôssemos celebridades. Vinícius, acho que você não me contou toda a verdade sobre o que essa farsa vai envolver. Você está certa. Sinto muito. Não pensei em como isso ia afetar você. Vou ter que fingir ser apaixonada por você na frente de todo mundo? Basicamente, sim. E se eu não souber como fazer isso? Então vamos ter que aprender juntos. Bianca se levantou e foi até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Sabe, quando acordei hoje, pensei que a parte mais difícil seria dizer sim. Agora percebo que foi a parte mais fácil. Ainda pode mudar de ideia. Não posso. Já disse sim. E eu sempre cumpro minhas promessas. Mesmo quando elas envolvem fingir amor à primeira vista? Especialmente quando envolvem fingir amor à primeira vista. Vinícius se aproximou dela na janela. Bianca? Sim? Obrigado. Sei que não é fácil para você. Não é fácil para você também, ter que se casar com uma estranha para manter sua empresa. Pois é, que dupla esquisita nós formamos. A estranha e o solteiro mais cobiçado de São Paulo, que odeio ser chamado assim. Por que você odeia? Porque reduz tudo o que sou a um status que não escolhi, como se eu fosse apenas um prêmio a ser conquistado. Deve ser difícil. Você está sendo sarcástica? Não, estou falando sério. Deve ser difícil nunca saber se as pessoas gostam de você ou da sua conta bancária. É exatamente isso. Bem, se serve de consolo, eu nem sabia que você era rico quando caí nos seus braços. Literalmente. Literalmente. Então, pelo menos você sabe que minha quina foi sincera. Quina? Desastrada, gíria carioca, minha mãe é do Rio. Ah, gostei, quina. Não me chame assim na frente das pessoas. Por quê? Porque noivas sofisticadas não são quinas, mas você é quina. Faz parte de quem você é. Vinícius, nos próximos 6 meses, eu vou ter que ser a mulher perfeita para você. Elegante, sofisticada, sem nunca derrubar nada nem tropeçar em nada. Não quero que você mude. Não tenho escolha. Você mesmo disse, paparazzi, socialites, família, todos vão estar me observando. E se eu disser que não me importo se você derrubar coisas ou tropeçar, eu diria que você deveria se importar, porque isso pode afetar sua imagem e, consequentemente, sua empresa. Você tem razão, infelizmente. Mas saiba que, pelo menos para mim, você não precisa fingir ser perfeita. Obrigada, isso significa muito. Bem, então, vamos ser o casal mais apaixonado que São Paulo já viu? Vamos ser o casal mais apaixonado que São Paulo já viu. Os dias seguintes passaram como um turbilhão. Bianca mal tinha tempo para processar tudo o que estava acontecendo. Na segunda-feira, foi ao shopping com Marina para o famoso Dia de Transformação. Na terça, visitou 5 casas diferentes, todas com piscinas do tamanho do seu apartamento inteiro. Na quarta, teve a primeira sessão de aulas de etiqueta, com uma professora particular que Marina contratou. Postura, querida, disse Madame Leblanc, uma francesa de 60 anos que parecia ter saído diretamente de um filme dos anos 1950. Uma dama nunca se senta com as pernas abertas. Mas é confortável assim, protestou Bianca. Conforto é o inimigo da elegância. Na quinta-feira, ela teve seu primeiro encontro público com Vinícius. Jantar em um restaurante chique em Jardins, onde ele havia marcado para conhecer alguns amigos dele. Nervosa? Perguntou Vinícius quando se encontraram na entrada do restaurante. Apavorada, admitiu Bianca. E se eu usar o garfo errado? E se eu derrubar alguma coisa? E se... Ei,
ele disse, tocando suavemente o braço dela. Você está linda e vai dar tudo certo. Bianca olhou para o próprio reflexo na porta de vidro do restaurante. O vestido azul marinho que Marina havia escolhido realmente ficava bem nela, e o cabelo novo, cortado em camadas e com luzes discretas, dava um ar mais sofisticado. Mas ainda se sentia como Bianca Lima, a garçonete de Madureira, fantasiada de socialite. Você também está bonito, disse ela, notando como o terno preto o fazia parecer ainda mais alto e elegante. Obrigado. Pronta? Pronta. O restaurante era exatamente o tipo de lugar que Bianca imaginava quando pensava em restaurante de rico. Mesas pequenas com toalhas brancas imaculadas, cristais que brilhavam sob as luzes suaves e garçons que pareciam ter formação universitária. Vinícius, um homem alto de cabelos grisalhos, se aproximou deles. Finalmente, achei que nunca mais ia aparecer por aqui. Eduardo, este é meu amigo desde a faculdade, explicou Vinícius. Eduardo, esta é Bianca, minha noiva. Noiva? Eduardo arregalou os olhos. Mas quando isso aconteceu? Recentemente, respondeu Vinícius, passando o braço pela cintura de Bianca. Ainda estamos nos acostumando com a ideia. Nossa, que maravilha! Parabéns vocês dois. Eduardo beijou a mão de Bianca. E então, Bianca, como vocês se conheceram? Bem, Bianca olhou para Vinícius buscando ajuda. Foi numa festa, disse ele. Literalmente caiu nos meus braços. Seote, que romântico. Amor à primeira vista? Algo assim, murmurou Bianca, sentindo o rosto esquentar. Durante o jantar, Bianca descobriu que fingir estar apaixonada era mais difícil do que imaginara. Não porque Vinícius não fosse atraente, muito pelo contrário, mas porque ela estava constantemente preocupada em fazer algo errado. Relaxa, sussurrou Vinícius no seu ouvido quando ela hesitou entre dois garfos diferentes. É só jantar. Jantar de R$ 500 o prato, sussurrou ela de volta. O dinheiro é meu, você só precisa comer. E se eu não gostar? Então você finge que gosta e come um hambúrguer depois. Bianca riu e por um momento esqueceu onde estava. Vinícius tinha esse efeito nela. Conseguia fazê-la se sentir mais relaxada com apenas uma piada. Do que vocês estão sussurrando aí? Perguntou Eduardo sorrindo. Segredos de casal? Vinícius estava me contando uma piada, disse Bianca. Ela tem um senso de humor incrível, disse Vinícius, olhando para ela com um sorriso que parecia quase genuíno. É uma das coisas que mais amo nela. Por um segundo, Bianca esqueceu que era só fingimento. A forma como ele a olhou fez seu coração acelerar. Que fofo, disse a esposa de Eduardo, que havia chegado atrasada. Vocês parecem mesmo apaixonados. Dá para ver o brilho nos olhos dos dois. Brilho nos olhos? Bianca se perguntou se estava exagerando na encenação. Definitivamente, concordou Eduardo. Há quanto tempo vocês estão juntos? Pouco tempo, respondeu Vinícius. Mas quando você sabe, você sabe. Verdade. Eu sempre digo que o coração não segue cronômetro. O resto do jantar transcorreu sem grandes desastres. Bianca conseguiu usar os garfos certos, não derrubou nada e até arriscou alguns comentários sobre vinhos que havia decorado com Marina. Foi muito bem, disse Vinícius quando saíram do restaurante. Você achou? Acho que Eduardo ficou meio desconfiado no início, mas depois relaxou. Você foi natural. Natural? Eu estava morrendo de nervoso. Não parecia, especialmente quando riu daquela piada dele sobre o pinguim. Ah, aquela foi genuína. Foi engraçada mesmo. Viu? Quando você relaxa, fica mais fácil. Eles caminharam até o carro em silêncio. Bianca estava estranhamente melancólica. Posso perguntar uma coisa? Disse ela quando entraram no carro. Claro. Você já namorou sério alguma vez? Vinícius hesitou antes de responder. Uma vez na faculdade. O que aconteceu? Descobri que ela estava comigo por causa do dinheiro da minha família. Estava até vendendo informações sobre minha rotina para repórteres. Nossa, sinto muito. Faz tempo. Desde então, prefiro manter as coisas superficiais. E sua família? Eles não querem que você se case por amor. Minha família quer que eu me case. Ponto. O resto são detalhes. Que triste. É a realidade dos negócios. Casamento vira apenas mais uma transação. Como o nosso. Como o nosso. Bianca olhou pela janela, observando as luzes da cidade. Às vezes fico pensando como seria se nos conhecêssemos em outras circunstâncias. Como assim? Se você fosse só um cara normal, e eu fosse só uma garota normal, sem empresas, sem heranças, sem contratos, provavelmente nunca teríamos nos conhecido. Provavelmente. Mas se conhecêssemos, não sei. Talvez fossemos amigos. Só amigos? Bianca sentiu algo estranho no peito. Não sei, você que acha? Acho que sim.
Acho que seríamos bons amigos. Bons amigos, repetiu ela, tentando ignorar a pontada de decepção que sentiu. No sábado, Bianca se mudou para a casa que haviam escolhido em Moema. Uma casa de 3 andares, com piscina, jardim e uma vista incrível da cidade. Era o tipo de lugar que ela só havia visto em revistas de decoração. Mãe, a senhora precisa ver isso, disse ela pelo telefone, caminhando pela sala principal. A cozinha é maior que nosso apartamento inteiro. E o seu quarto, filha? Como é? Bem, na verdade temos quartos separados. Separados? Mas vocês não são casados? Ainda não, mãe. E mesmo depois é complicado. Ah, entendo. Ele quer respeitar você até o casamento. Que cavalheiro! Bianca não teve coragem de explicar que não haveria nada para respeitar porque o casamento era só de fachada. É, algo assim. E quando posso conhecer meu genro? Em breve, mãe, prometo. Na verdade, Bianca estava adiando ao máximo a apresentação de Vinícius para a mãe. Dona Célia tinha um radar especial para detectar mentiras, e Bianca temia que ela descobrisse toda a verdade em 5 minutos. Bianca! A voz de Vinícius ecoou pela casa. Onde você está? Na cozinha! Ela gritou de volta. Ele apareceu carregando várias sacolas de compras. Trouxe comida. Pensei que poderíamos jantar aqui hoje. Oficializar nossa nova casa. Você cozinha? Não, mas sei pedir delivery muito bem. Bianca riu. Que habilidade útil. E você, cozinha? Um pouco. Minha mãe me ensinou algumas coisas básicas. Que bom. Assim, um de nós não vai morrer de fome. Eles passaram a noite organizando a casa e conversando. Bianca descobriu que Vinícius era bem diferente da imagem pública que ela tinha visto nas revistas. Era engraçado, gostava de filmes antigos e tinha uma coleção impressionante de livros sobre arquitetura. Sempre quis ser arquiteto, confessou ele enquanto organizavam os livros na estante da sala. Mas meu pai morreu quando eu tinha 20 anos e tive que assumir os negócios da família. Você nunca pensou em voltar para a arquitetura? Todos os dias, mas a empresa tem 500 funcionários. Não posso simplesmente abandonar tudo. E depois que resolver essa questão da herança, não pode contratar alguém para administrar e voltar para o que gosta? Nunca pensei nisso. Devia pensar. A vida é muito curta para passarmos fazendo só o que temos que fazer. Filosofia de vida? Experiência própria. Passei 3 anos servindo canapés para outras pessoas viverem seus sonhos. Não quero passar o resto da vida assim. E qual é seu sonho? Ter minha própria agência de publicidade. Pequena, mas minha. Por que não abriu antes? Falta de dinheiro e de coragem, talvez. E agora? Agora tenho o dinheiro. Falta só a coragem. Acho que você tem mais coragem do que imagina. Por quê? Aceitou se casar com um estranho. Isso requer coragem. Ou loucura. Às vezes é a mesma coisa. Naquela noite, Bianca se deitou na cama king size do quarto principal. Vinícius havia insistido que ela ficasse com o quarto maior. E tentou processar como sua vida havia mudado em uma semana. Uma semana atrás, ela era Bianca Lima, garçonete. Agora era Bianca Lima, noiva de um milionário morando numa casa que parecia ter saído de um sonho. E a coisa mais estranha de todas, estava começando a gostar de Vinícius. De verdade, não apenas achatando-o atraente, mas gostando de sua companhia, de suas piadas, da forma como a ouvia sem julgamentos. Não se apaixone, murmurou para si mesma. Lembra do combinado. É só fingimento. Mas pela primeira vez desde que havia aceito a proposta, Bianca se perguntou se conseguiria cumprir essa parte do acordo. A semana do casamento foi uma loucura total. Bianca mal tinha tempo para respirar entre provas de vestido, sessões de manicure e reuniões com a organizadora do evento. O vestido está perfeito, declarou Marina quando Bianca saiu do provador pela 10ª vez. Você está radiante. O vestido era realmente lindo, simples, elegante, com rendas delicadas e uma cauda discreta. Bianca nunca havia se imaginado usando algo tão caro e sofisticado. Tem certeza que não está muito? Perguntou ela, olhando seu reflexo no espelho. Besteira! Está perfeito para um casamento íntimo. Nada exagerado, mas elegante o suficiente para as fotos que vão sair nas revistas. Fotos nas revistas? Claro, querida. Vinícius é uma figura pública. Todo mundo vai querer ver fotos do casamento dele. Bianca sentiu o estômago embrulhar. Ela havia se acostumado com a ideia de fingir para a família e amigos próximos, mas para o Brasil inteiro. Marina, você acha que estamos indo rápido demais? Quero dizer, todo mundo não vai achar estranho que ele se case com alguém que ninguém conhece? Querida, o amor não segue regras, e Vinícius passou anos sendo perseguido por socialites. É normal que tenha se apaixonado por alguém de fora do meio. Mas, sem mas, vocês são um casal lindo e todo mundo vai ver isso. Agora vamos experimentar os sapatos.
Enquanto isso, Vinícius estava tendo suas próprias dificuldades, principalmente com a família. Vinícius, querido, disse tia Márcia, irmã do seu pai, durante um almoço em família. Ninguém consegue encontrar nada sobre essa Bianca na internet. De onde ela veio? Ela não é de São Paulo, veio do Rio. Mas e a família? Que faculdade ela fez? Como vocês se conheceram exatamente? Tia, por que tantas perguntas? Porque você nunca trouxe ninguém para conhecer a família e de repente aparece noivo de uma mulher que ninguém conhece. As pessoas se apaixonam, tia. Pessoas normais se apaixonam. Você sempre foi muito calculista para isso. Talvez tenha mudado. Ou talvez ela tenha algum interesse. Que tipo de interesse? Vinícius, você é um dos homens mais ricos de São Paulo. É óbvio que tipo de interesse. Ela não é assim. Como você sabe? Vocês se conhecem há 2 semanas. Sei porque confio no meu instinto. Seu instinto já te traiu antes. Vinícius suspirou. Tia Márcia estava se referindo a Fernanda, sua ex-namorada da faculdade. Isso foi diferente. Foi? Ou você está se repetindo? Tia, eu vou me casar com Bianca, com ou sem a aprovação da família. E se ela te magoar? Então, eu lido com as consequências. Mas as palavras da tia ficaram ecoando na cabeça de Vinícius. E se Bianca estivesse apenas interpretando melhor que Fernanda? E se, no final, ela também fosse movida apenas pelo dinheiro? A dúvida o incomodou tanto que, na noite anterior ao casamento, ele decidiu conversar com Bianca. Posso entrar? Perguntou ele, batendo na porta do quarto dela. Claro. Bianca estava sentada na cama, mexendo no celular. Usava um pijama simples e tinha o cabelo preso num coque desleixado. Parecia tão normal, tão diferente das mulheres com quem ele normalmente se relacionava. Nervoso? Perguntou ela. Um pouco. E você? Apavorada? Não consigo parar de pensar em tudo o que pode dar errado. Como o quê? E se eu tropeçar na hora de entrar? E se esquecer as frases que ensaiamos? E se... Bianca. Sim? Por que você aceitou? A pergunta a pegou de surpresa. Como assim? Por que aceitou se casar comigo? E não me fale do dinheiro. Quero saber o verdadeiro motivo. Bianca ficou em silêncio por um momento, pensando. Honestamente, porque você me pareceu uma pessoa decente. E por quê? Por quê? Porque senti que você precisava de ajuda. E eu nunca consigo dizer não quando alguém precisa de ajuda. Mesmo quando essa ajuda te coloca numa situação complicada, especialmente quando me coloca numa situação complicada. Por quê? Porque as melhores coisas da minha vida sempre vieram das decisões mais assustadoras. Vinícius sorriu. E se eu te disser que estou assustado também? Eu diria que é normal, estamos fazendo uma loucura. E se eu te disser que gosto de você? De verdade? Bianca sentiu o coração acelerar. Eu diria que também gosto de você. De verdade. Isso complica as coisas. Ou simplifica. Como assim? Se gostamos um do outro, talvez não precise ser só fingimento. Bianca, não estou falando de amor eterno ou final feliz. Só estou falando de aproveitarmos esses 6 meses. De verdade. Você tem certeza? Tenho certeza de que quero tentar. Vinícius se aproximou dela na cama. E se no final for difícil nos separarmos? Então lidamos com isso quando chegar a hora. E se eu me apaixonar por você? E se eu me apaixonar por você? Eles ficaram se olhando por um momento, e Bianca teve certeza de que ele ia beijá-la. Mas então, Vinícius recuou. Melhor irmos com calma, disse ele. Amanhã já vai ser intenso o suficiente. Você tem razão. Boa noite, Bianca. Boa noite, Vinícius. Depois que ele saiu, Bianca ficou olhando para a porta fechada, se perguntando se havia dito demais. Mas uma coisa, ela tinha certeza. Não conseguiria mais fingir que seus sentimentos eram só parte da encenação. O dia do casamento amanheceu ensolarado, com uma brisa suave que fazia as flores do jardim dançarem. Bianca acordou com o barulho de vozes vindas de baixo. A equipe de decoração já estava trabalhando há horas. Buenos dias, noiva. Marina entrou no quarto carregando uma bandeja com café da manhã. Como se sente? Como se fosse vomitar a qualquer momento. Normal, todas as noivas ficam assim. Mas eu não sou uma noiva normal. Hoje você é, e vai ser a noiva mais linda que São Paulo já viu. As próximas horas passaram num borrão de preparativos. Maquiagem, cabelo, manicure, vestido. Bianca se sentia como uma boneca sendo arrumada para a exposição. Minha filha, disse Dona Célia quando chegou, lágrimas nos olhos. Você está um sonho. Obrigada, mãe. A senhora também está linda. E estava mesmo. Marina havia providenciado um vestido especial para a mãe da noiva, e Dona Célia parecia anos mais nova. Onde está meu genro?
Quero conhecê-lo antes da cerimônia. Ele está se arrumando no quarto de hóspedes, mas acho que não é para ver o noivo antes do casamento. Bobagem. Eu criei você. Tenho o direito de aprovar sua escolha. Bianca riu, tentando disfarçar o nervosismo. E se a mãe descobrisse a verdade? Mãe, promete que vai ser gentil com ele? Prometo, a menos que ele não seja bom o suficiente para você. Ele é um homem bom. E Bianca percebeu que não estava mentindo. Vinícius realmente era um homem bom. Talvez fosse por isso que estava tão nervosa, porque uma parte dela queria que aquilo fosse real. Dona Célia, a voz de Vinícius veio da porta. Posso entrar? Claro, filho. Vinícius entrou no quarto e Bianca esqueceu como respirar. Ele estava impecável no smoking preto, o cabelo perfeitamente arrumado, e quando sorriu para ela, sentiu como se o coração fosse sair pela boca. Você está... Uau! Disse ele, olhando para ela como se fosse a primeira vez. Você também, conseguiu responder. Então você é o homem que conquistou o coração da minha filha, disse Dona Célia, se aproximando de Vinícius com o olhar investigativo que Bianca conhecia bem. Sou eu, sim, embora eu ache que foi ela quem conquistou o meu. Dona Célia o examinou de cima a baixo. Você é bonito e educado, mas isso não quer dizer nada. Mãe, protestou Bianca. Deixe ela falar, disse Vinícius divertido. Quero saber quais são os critérios. Primeiro, você ama minha filha? Vinícius olhou para Bianca e ela viu algo no olhar dele que a fez esquecer que era só fingimento. Amo, disse ele, e soou tão sincero que o próprio Bianca quase acreditou. Segundo, você vai cuidar bem dela? Vou. Terceiro, você vai respeitar o gênio difícil dela? Mãe, especialmente o gênio difícil, riu Vinícius. Então você tem minha bênção. Mas saiba que se você magoar minha filha, vai ter que se haver comigo. Entendido, Dona Célia. Agora saiam daqui antes que tragam azar. 2 horas depois, Bianca estava na entrada do jardim, observando os convidados já acomodados. Eram apenas 30 pessoas, família próxima, alguns amigos e colegas de trabalho de Vinícius, exatamente como haviam planejado. Pronta? Perguntou o pai de Vinícius que ia conduzi-la ao altar. Pronta. A música começou e Bianca respirou fundo. Era agora ou nunca. O jardim estava decorado com flores brancas e luzes delicadas. Uma passarela de pétalas conduzia até um altar simples, onde Vinícius a esperava ao lado do celebrante. Quando ela começou a caminhar, Vinícius sorriu, e por um momento, Bianca esqueceu que havia paparazzi fotografando, esqueceu que era só fingimento, esqueceu tudo exceto o homem à sua frente, que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você está linda, sussurrou ele quando ela chegou ao altar. Você também, sussurrou ela de volta. Estamos reunidos aqui hoje, começou o celebrante, para unir em matrimônio Vinícius Santos e Bianca Lima. Bianca tentou prestar atenção nas palavras, mas estava completamente hipnotizada pelo olhar de Vinícius. Ele segurava suas mãos com delicadeza e ela podia sentir o calor da pele dele através das luvas. Vinícius, disse o celebrante, você aceita Bianca como sua esposa? Para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de sua vida? Aceito, disse Vinícius, olhando diretamente nos olhos dela. Bianca, você aceita Vinícius como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de sua vida? Bianca hesitou por apenas um segundo. Pelo resto da vida. Se pelo menos fosse verdade, aceito. Trocarem as alianças. Vinícius pegou a aliança que Marina segurava e deslizou delicadamente no dedo de Bianca. Suas mãos tremeram ligeiramente, e ela se perguntou se ele estava tão nervoso quanto ela. Com esta aliança, eu te desposo, disse ele, sua voz rouca de emoção. Com esta aliança, eu te desposo, repetiu Bianca, colocando a aliança no dedo dele. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Vinícius, você pode beijar a noiva. Este era o momento que Bianca mais temia. O primeiro beijo, na frente de todo mundo, sendo fotografado. Vinícius se aproximou lentamente, dando-lhe tempo para se preparar. Então, suavemente, tocou os lábios nos dela. O beijo foi suave, casto, apropriado para um casamento. Mas mesmo assim, Bianca sentiu como se fogos de artifício estivessem explodindo no peito. Quando se separaram, os convidados estavam aplaudindo, e Bianca percebeu que estava sorrindo, um sorriso genuíno, sem fingimento. Apresento a vocês, disse o celebrante, os senhores Vinícius e Bianca Santos. Santos. Ela agora era oficialmente Bianca Santos.
A recepção foi no jardim da casa, com uma decoração simples mas elegante. Luzes de fada penduradas nas árvores, mesas redondas com arranjos de flores brancas e uma pequena pista de dança no centro. "Como se sente, Sra. Santos?" perguntou Vinícius quando dançavam a valsa tradicional. "Estranha. Ainda não me acostumei com o novo nome. Vai ter tempo de se acostumar. 6 meses. Talvez mais." Bianca o olhou confusa. "Como assim? Nada. Esquece." Mas ela não conseguiu esquecer. O que ele quis dizer com "talvez mais"? "Vinícius", disse ela quando a música acabou. "Precisamos conversar. Agora." Agora. Eles se afastaram da festa, caminhando até a parte mais reservada do jardim. "O que você quis dizer com "talvez mais"? Bianca, não me enrole. Qual é a sua? Eu não quero que isso termine em 6 meses. O coração de Bianca disparou. "Como assim? Quero dizer que gosto de você, de verdade, e não quero que seja só fingimento. Vinícius, você está confundindo as coisas. É só o momento, a emoção do casamento. Não é. Eu sei a diferença. Mas o acordo, que se dane o acordo. Não pode falar assim. Temos um contrato. Contratos podem ser mudados. Vinícius, você está sendo irracional. Estou sendo honesto. Pela primeira vez em muito tempo." Bianca olhou para ele, vendo a sinceridade nos olhos cor de mel. "E se você mudar de ideia? E se descobrir que foi só o momento? E se não foi? Vinícius, Bianca, me dê uma chance. Uma chance real. Estou com medo. Eu também. Mas às vezes vale a pena ter medo." Antes que ela pudesse responder, ouviram passos se aproximando. "Aí estão vocês." Marina apareceu entre as árvores. "Pessoal, toda a gente está procurando os noivos. Está na hora do bolo." "Já vamos", disse Vinícius, sem tirar os olhos de Bianca. "Não demorem. Os fotógrafos estão esperando." Quando Marina se afastou, Vinícius estendeu a mão para Bianca. "Vamos fingir que somos um casal feliz?" "Não estamos fingindo", ela disse pegando a mão dele. Não. Estamos sendo um casal feliz." O sorriso que ele deu foi o mais bonito que ela já havia visto. 3 dias depois, eles estavam num avião particular com destino às Maldivas. Bianca ainda não conseguia acreditar que aquilo era sua vida agora. "Primeira vez num jato particular?" perguntou Vinícius, notando como ela observava tudo com curiosidade. "Primeira vez em qualquer avião que não fosse da companhia mais barata disponível." "E o que acha?" "Acho que posso me acostumar com isso." "Ótimo, porque vamos viajar bastante. Temos que manter as aparências." "Que sacrifício", riu Bianca. O resort nas Maldivas era ainda mais incrível do que ela havia imaginado. Uma ilha particular, com bangalôs sobre a água e praias de areia branca que pareciam ter saído de um cartão postal. "Nossa suíte", anunciou Vinícius quando chegaram ao bangalô. Era gigantesco. Sala, quarto, banheiro com banheira de hidromassagem e uma varanda com acesso direto ao mar. "Vinícius", disse Bianca, olhando ao redor. "Só tem uma cama." Eu não pensei nisso quando Marina fez a reserva." "E agora? Eu posso dormir no sofá." "Não seja ridículo. A cama é enorme. Podemos dividir sem problemas." "Tem certeza?" "Tenho. Somos adultos." Mas naquela noite, deitada ao lado de Vinícius na cama king size, Bianca descobriu que ser adulta não tornava as coisas menos complicadas. Ele dormia sem camisa, e ela estava muito consciente de cada movimento dele. "Bianca", a voz dele cortou o silêncio. "Você está acordada?" "Estou. Não consigo dormir." "Nervosa?" "Confusa." "Sobre o quê?" "Sobre tudo. Sobre nós. Sobre o que você disse no casamento." Vinícius se virou para olhá-la no escuro. "Posso ser honesto com você? Prefiro que seja. Eu não esperava que fosse assim." "Como assim?" "Fácil, natural. Eu esperava que fosse estranho, forçado. Mas com você é diferente." "Diferente como?" "Você me faz rir, me faz sentir normal. Como se eu fosse só Vinícius, não o CEO da Santos Incorporações. Você é só Vinícius. O resto é só trabalho." "Não é só trabalho quando define toda a sua vida." "Então mude." "Não é tão simples." "Por que não?" "Porque eu tenho responsabilidades, pessoas que dependem de mim." "E você? Quem é que cuida de você?" "Eu cuido de mim mesmo." "E como está funcionando isso?" Vinícius ficou em silêncio por um momento. "Não muito bem, aparentemente. Se estivesse funcionando, não precisaria de um casamento falso para salvar minha empresa." "Não é falso." "Como assim?" "Estamos legalmente casados. Estamos dividindo uma cama. Estamos conversando sobre coisas pessoais. Pode não ter começado da forma tradicional, mas é real. Você tem razão. Sempre tenho. Modesta. Uma das minhas melhores qualidades." Eles riram e Bianca sentiu a tensão diminuir. "Vinícius?" "Sim, obrigada." "Por quê?" "Por me dar a chance de ter isso, mesmo que seja temporário." "Não precisa ser temporário. Vamos ver no que dá." "Vamos ver no que dá."
Na manhã seguinte, Bianca acordou sozinha na cama. Vinícius estava na varanda, falando ao telefone com uma expressão séria. Entendi, sim, eu sei que é urgente. Não posso voltar agora. Estou em lua de mel, Roberto. Bianca se aproximou da porta da varanda, tentando não parecer que estava bisbilhotando. O que foi? Perguntou quando ele desligou. Problemas no escritório. Roberto está tentando convencer o conselho de que minha ausência é irresponsável. Mas você acabou de se casar. Para ele isso é apenas uma desculpa para não trabalhar. E você vai voltar? Não, se eu voltar correndo toda vez que ele criar uma crise, ele vai continuar fazendo isso. E se for realmente importante? Então, meu assistente resolve. Para isso que eu pago ele. Bianca sorriu. Você está aprendendo a delegar. Você está me ensinando. Como assim? Você me faz querer ter uma vida além do trabalho. Os próximos dias foram como um sonho. Eles fizeram snorkel, caminharam pela praia, jantaram em restaurantes com vista para o mar. E lentamente, a linha entre fingimento e realidade foi se apagando. Posso perguntar uma coisa? Disse Bianca numa noite, enquanto jantavam na varanda do bangalô. Claro. Por que você nunca se casou antes, de verdade? Por que nunca encontrei alguém que me amasse por quem eu sou, não pelo que eu tenho? E como você sabe a diferença? Você me fez entender a diferença. Como? Você discute comigo quando discorda. Não tenta me agradar o tempo todo. Você ri das suas próprias gafes ao invés de fingir que não aconteceram. Você é real. E isso é bom? É tudo. Naquela noite, quando estavam deitados na cama, Vinícius se virou para ela. Bianca, sim, posso te beijar? De verdade desta vez? O coração dela disparou. Desde quando você pede licença para beijar sua esposa? Desde que quero ter certeza de que ela quer ser beijada. Eu quero. O beijo foi diferente do primeiro, mais profundo, mais intenso, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Bianca estava sem fôlego. Uau, sussurrou ela. Uau, concordou ele. Acho que estamos complicando as coisas. Acho que já era hora. 2 semanas depois, eles voltaram para São Paulo com uma pilha de fotos de lua de mel e uma relação completamente diferente. Não eram mais apenas 2 estranhos fingindo estar casados. Eram um casal que estava descobrindo como navegar entre o acordo comercial e os sentimentos reais. Bem-vindos de volta. Marina os recebeu no aeroporto com um sorriso radiante. Como foi a lua de mel? Perfeita, respondeu Vinícius pegando a mão de Bianca naturalmente. Ótimo, porque temos muito trabalho pela frente. A revista Vogue quer fazer uma matéria sobre vocês dois. E tem um jantar beneficente na semana que vem, onde vocês serão os convidados de honra. Marina, interrompeu Bianca, pode dar para respirarmos um pouco antes de voltar ao circo? Claro, querida. Mas lembrem-se, vocês são o casal do momento. Todo mundo quer saber mais sobre a história de amor de vocês. No carro, a caminho de casa, Vinícius notou que Bianca estava quieta. Tudo bem? É estranho voltar para a realidade. Que realidade? A realidade onde temos que fingir ser apaixonados para um monte de estranhos. Quem disse que é fingimento? Vinícius. Bianca, o que aconteceu nas Maldivas foi real. Para mim, pelo menos. Para mim também. Mas isso não muda o fato de que começamos com um contrato. E se rasgarmos o contrato? E depois? O que acontece quando você se cansar de mim? Quando descobrir que no fundo eu sou só uma garçonete de Madureira que não sabe qual garfo usar para a salada? Isso que você disse. É exatamente por isso que nunca vou me cansar de você. Como assim? Porque você não quer nada de mim além de quem eu sou. Como você pode ter certeza? Porque se você quisesse só o dinheiro, já teria tentado renegociar o contrato. Se quisesse fama, estaria postando fotos nossas nas redes sociais. Se quisesse poder, estaria me pressionando para apresentá-la aos sócios da empresa. E se eu estiver apenas esperando o momento certo? Então eu sou um péssimo juiz de caráter. Talvez seja. Ou talvez você tenha medo de se abrir para a possibilidade de que isso possa dar certo. Bianca ficou em silêncio. Ele tinha razão, e ela sabia disso. Estou apavorada, admitiu finalmente. Eu também. Então o que fazemos? Vamos um dia de cada vez. Sem pressão, sem expectativas, só vendo no que dá. E se não der certo? Então pelo menos tentamos. Quando chegaram em casa, encontraram uma surpresa. Dona Célia estava na cozinha, preparando o jantar. Mãe! Bianca correu para abraçá-la. O que a senhora está fazendo aqui? Pensei que vocês iam querer um jantar caseiro depois da viagem e queria conhecer melhor meu genro. Vinícius se aproximou com um sorriso. Dona Célia, que bom vê-la novamente. Oi, filho, senta aí que já vou servir o jantar, fiz feijoada. A senhora não precisava... Claro que precisava. Vocês estão magros demais. Essa vida de ricaço não está alimentando vocês direito. Bianca riu, vendo a expressão confusa de Vinícius. Minha mãe acha que comida é a solução para todos os problemas. E não é?
Perguntou Dona Célia, colocando os pratos na mesa. O jantar foi uma experiência interessante. Dona Célia bombardeou Vinícius com perguntas sobre tudo, desde sua comida favorita até seus planos para ter filhos. Bianca ficou mortificada, mas Vinícius parecia genuinamente divertido. Dona Célia, disse ele durante a sobremesa, posso perguntar uma coisa? Claro, filho. Como a senhora sabe quando alguém é a pessoa certa? Ah, essa é fácil. Você para de tentar impressionar e começa a ser você mesmo. E se a pessoa não gostar de quem você realmente é? Então, não era a pessoa certa. E se você tiver medo de mostrar quem realmente é? Então você ainda não está pronto para se apaixonar de verdade. Vinícius olhou para Bianca. E como você fica pronto? Encontrando alguém que vale a pena correr o risco. Naquela noite, depois que Dona Célia foi embora, não sem antes fazer Vinícius prometer que cuidaria bem da filha dela, Bianca e Vinícius ficaram na sala, processando a conversa. Sua mãe é sábia, disse ele, às vezes, e assustadoramente perspicaz. Sempre. Acho que ela sabe. Sabe o quê? Que não começamos como um casal normal. O que te faz pensar isso? A forma como ela olha para nós, como se estivesse avaliando se vamos dar certo. Todas as mães fazem isso. Não como a sua. Vinícius, você está paranoico. Talvez. Ou talvez ela apenas queira ter certeza de que não vou magoar você. Você vai, não intencionalmente. E não intencionalmente. Não sei. Espero que não. Eu também. Nas semanas seguintes, eles tentaram estabelecer uma rotina como casal casado. Vinícius voltou ao trabalho, mas agora chegava em casa mais cedo. Bianca começou a estudar para abrir sua agência de publicidade, usando uma das salas da casa como escritório. Tudo estava indo bem até o dia em que Roberto apareceu na empresa com uma bomba. Vinícius, disse ele, entrando na sala sem bater, precisamos conversar. Roberto, você pode bater antes de entrar? É sobre sua esposa. Vinícius ergueu os olhos dos papéis. O que tem minha esposa? Mandei investigá-la. Você fez o quê? É procedimento padrão quando alguém da família se casa, especialmente em casamentos tão repentinos. Roberto, você passou dos limites. Escuta só. Roberto jogou uma pasta na mesa. Bianca Lima, filha de Célia Lima e João Lima. O pai morreu quando ela tinha 15 anos, deixando a família com dívidas enormes. A mãe trabalha como faxineira. Ela mesma trabalhava como garçonete freelancer antes de conhecer você. E daí? E daí que não tem nada sobre relacionamentos anteriores. Nenhum namorado sério, nenhum noivado, uma mulher de 25 anos que nunca namorou sério. Talvez ela seja exigente, ou talvez ela seja muito esperta. O que você está insinuando? Que ela se aproximou de você intencionalmente. Pensa bem, uma garçonete trabalhando numa festa onde você estava presente, um acidente que a coloca literalmente nos seus braços. Roberto, você está delirando. Estou? Ou você está sendo ingênuo? Lembra da Fernanda? Bianca não é Fernanda. Como você sabe? Vocês se conhecem há 2 meses. Sei porque confio nela. Confia numa mulher que não conhece. Vinícius, ela pode estar documentando tudo, gravando conversas, preparando um escândalo para depois. Ega! Vinícius se levantou furioso. Não aceito que você fale assim da minha esposa. Sua esposa ou sua armadilha? Saia do meu escritório. Vinícius, saia! Mas as palavras de Roberto ficaram ecoando na cabeça de Vinícius durante todo o dia. E se ele estivesse certo? E se Bianca realmente fosse muito esperta e estivesse planejando algo? Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Bianca na cozinha, preparando o jantar. Ela sorriu quando o viu, e por um momento ele esqueceu todas as dúvidas. Como foi o dia? Perguntou ela, se aproximando para beijá-lo, mas Vinícius se afastou ligeiramente. Foi interessante. Algo errado? Não, só cansado. Durante o jantar, Bianca notou que ele estava distante. Tem certeza de que está tudo bem? Tenho. Não parece. Bianca, posso perguntar uma coisa? Claro, porque você nunca namorou sério antes. A pergunta a pegou de surpresa. Como assim? Você tem 25 anos, é bonita, inteligente. Por que nunca teve um relacionamento sério? Onde você quer chegar com isso? Em lugar nenhum. Só curiosidade. Vinícius, o que está acontecendo? Você está estranho desde que chegou. Estou bem. Não está não. Fala comigo. Roberto veio me ver hoje. E ele mandou investigar você. Bianca sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele fez o quê? Investigou seu passado, sua família, seu trabalho, seus relacionamentos. E você deixou? Não sabia que ele ia fazer isso. Mas agora sabe. E está me questionando como se eu fosse uma criminosa.
Não estou. Está sim. Está duvidando de mim por causa do que seu primo disse. Bianca, responde uma coisa. Você acredita nele ou em mim? Vinícius hesitou por apenas um segundo, mas foi o suficiente. Não posso acreditar, disse Bianca, levantando-se da mesa. Depois de tudo que vivemos, você ainda acha que eu sou uma interesseira. Não acho isso. Então por que está me questionando? Porque preciso ter certeza. Certeza do quê? De que eu não sou uma vigarista? De que meus sentimentos são reais? Sim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Entendo, disse Bianca finalmente. Bem, aqui está a sua certeza. Se você precisa perguntar, é porque não confia em mim. E se não confia em mim, então não temos nada. Bianca, não é assim. É exatamente assim. Ela se dirigiu para a escada, mas parou no primeiro degrau. Para sua informação, nunca namorei sério antes porque nunca encontrei alguém que valesse a pena. Pensei que tinha encontrado agora, mas aparentemente me enganei. Bianca, espera, mas ela já tinha subido para o quarto e fechado a porta. Nos dias que se seguiram, a casa ficou como um campo de batalha silencioso. Bianca e Vinícius conversavam apenas o necessário, mantendo as aparências quando saíam juntos para eventos sociais. Mas em casa eram praticamente estranhos. Vocês brigaram, observou Dona Célia quando veio visitá-los no fim de semana. Não brigamos, mãe. Apenas tivemos um desentendimento. Desentendimento nada. Vocês mal se olham. O que ele fez? Por que assume que foi ele que fez alguma coisa? Porque você tem cara de quem foi magoada e ele tem cara de quem sabe que fez besteira. Bianca suspirou. Ele duvidou de mim. Achou que eu era uma interesseira. E vocês conversaram sobre isso? Não há nada para conversar. Se ele não confia em mim, filha, casamento é sobre conversar, especialmente quando não há nada para conversar. Mãe, não é bem um casamento normal. Ah, não? Então por que você está magoada como uma esposa de verdade? Bianca ficou sem resposta. Você se apaixonou por ele, continuou Dona Célia, e ele se apaixonou por você. O resto são detalhes. Não são detalhes. Ele acha que eu sou uma vigarista. Ele está com medo. Medo de quê? De se apaixonar e descobrir que não é correspondido. Igual você. Eu não estou com medo. Não? Então por que está se escondendo no quarto ao invés de lutar pelo seu casamento? Enquanto isso, Vinícius estava tendo sua própria conversa difícil com Eduardo. Cara, você fez besteira, disse o amigo quando Vinícius contou o que havia acontecido. Eu sei. Então por que não vai lá e pede desculpa? Porque e se Roberto estiver certo? E se estiver errado? Eduardo, você não entende. Eu já passei por isso antes, com a Fernanda, que era completamente diferente da Bianca. Como você sabe? Porque eu conhecia a Fernanda. E conheço a Bianca. A Fernanda era calculista, sempre pensando no próximo passo. A Bianca é genuína. Como você pode ter certeza? Pelo jeito que ela olha para você. Pelo jeito que você olha para ela. Cara, vocês dois estão perdidamente apaixonados. Todo mundo pode ver isso. E se for só uma boa atriz? Então ela merece um Oscar. Mas não é. Você sabe que não é. Sei? Claro que sabe. Senão não estaria tão arrasado. Vinícius ficou em silêncio, pensando. O que eu faço? Pede desculpa, humildemente, e torce para ela te perdoar. E se ela não perdoar, então você perdeu a melhor coisa que já aconteceu na sua vida por causa da insegurança. Naquela noite, Vinícius bateu na porta do quarto de Bianca. Bianca, podemos conversar? Não há nada para conversar. Por favor, 5 minutos. Ela abriu a porta, mas não o convidou para entrar. Fala. Sinto muito. Só isso? Não. Sinto muito por ter duvidado de você, por ter deixado as palavras do Roberto me afetarem, por ter sido um idiota. Continue. Você estava certa. Se eu preciso perguntar se confio em você, é porque não confio. E isso não é culpa sua. É minha. Por quê? Porque tenho medo. Medo de me apaixonar e descobrir que foi tudo mentira, de novo. Vinícius, eu não sou a Fernanda. Eu sei. Na minha cabeça eu sei. Mas no meu coração, no seu coração, no meu coração, estou apavorado porque nunca senti nada assim antes. Bianca sentiu algo derretendo dentro dela. Assim como se não conseguisse viver sem você. Como se você fosse a parte que estava faltando. Vinícius, eu te amo, Bianca. De verdade. E é por isso que estou com tanto medo. As lágrimas que Bianca estava segurando finalmente escorreram. Eu também te amo. Mesmo eu sendo um idiota inseguro, especialmente por você ser um idiota inseguro. Vinícius sorriu. Posso te abraçar? Acho que sim. O abraço foi desesperado, cheio de alívio e promessas de não se machucarem de novo. Não quero mais brigar com você, sussurrou ele no ouvido dela. Então para de ouvir seu primo. Combinado. E para de investigar meu passado. Combinado. E para de achar que sou interesseira. Isso vai ser difícil. Por quê?
Porque você é interessada. No meu coração, muito meloso. Você gosta. Infelizmente gosto. 2 semanas depois da reconciliação, Vinícius chegou do trabalho com uma expressão estranha. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Bianca, notando a tensão dele. Roberto fez uma descoberta interessante. O coração de Bianca acelerou. Que tipo de descoberta? Sobre a empresa japonesa que quer se fundir com a nossa. Ah, ela relaxou. Pensei que fosse sobre mim de novo. Não, desta vez ele descobriu algo realmente importante. A empresa está falindo. A fusão é, na verdade, uma tentativa desesperada de se salvar usando nossos recursos. Isso é ruim? É péssimo. Se a fusão acontecer, podemos perder tudo. E agora? Agora preciso convencer o conselho a cancelar a fusão. Mas vai ser difícil porque já assinamos um pré-contrato. Tem como quebrar? Tem, mas vai custar caro e pode manchar nossa reputação no mercado internacional. Bianca se aproximou dele e passou os braços ao redor do pescoço. Vai dar tudo certo. Como você sabe? Porque você é inteligente, competente e tem a empresa mais sólida do país. Uma crise não vai destruir isso. E se destruir, então construímos outra. Construímos? Você constrói. Eu apoio. Como uma boa esposa. Você já é uma boa esposa. Ainda estou aprendendo. Está indo muito bem. No dia seguinte, Vinícius estava numa reunião crucial do conselho quando seu celular tocou. Era Bianca. Oi, amor. Estou em reunião. Vinícius, você precisa vir para casa. Agora. O que aconteceu? Só vem, é importante. Ele desculpou-se do conselho e correu para casa, imaginando todo tipo de catástrofe. Quando chegou, encontrou Bianca na sala com um homem de terno que ele não conhecia. Vinícius, disse ela levantando-se. Este é o Dr. Takeshi Yamamoto, da empresa japonesa. Como assim? Ele veio aqui para conversar com você, pessoalmente. Dr. Yamamoto se levantou e fez uma pequena reverência. Sr. Santos, peço desculpas por procurá-lo em sua casa, mas é urgente. Sobre o quê? Sobre a fusão. Preciso contar a verdade. Que verdade? Minha empresa não está interessada numa fusão. Está interessada numa aquisição. Vinícius ficou pálido. Como assim? Há um grupo de investidores que quer comprar a Santos Incorporações. Eles me contrataram para convencê-lo da fusão como primeiro passo. E por que está me contando isso? Porque descobri quem são esses investidores e porque sua esposa me fez mudar de ideia. Vinícius olhou para Bianca confuso. Como ela fez você mudar de ideia? Ela me ligou hoje de manhã, explicou o Dr. Yamamoto. Disse que precisava falar comigo sobre algo importante. Quando cheguei aqui, ela me contou sobre o amor que vocês têm um pelo outro, sobre os sonhos que têm para a empresa, sobre as famílias que dependem das Santos Incorporações. Bianca, ela me fez lembrar por que entrei nos negócios, continuou o japonês. Não foi pelo dinheiro, foi para construir algo duradouro. E os investidores? Perguntou Vinícius. Liderados pelo seu primo Roberto. O mundo parou para Vinícius. Roberto? Ele montou esse esquema para tirá-lo da presidência. A ideia era forçar a fusão. Depois revelou que a empresa japonesa estava falindo, causando uma crise que faria o conselho demiti-lo. E depois, Roberto assumiria como salvador da empresa, tendo previamente arranjado compradores para os melhores ativos. Vinícius se sentou pesadamente numa poltrona. Não posso acreditar. Tenho provas, disse Dr. Yamamoto, entregando uma pasta. Gravações, e-mails, documentos financeiros. Por que está fazendo isso? Porque sua esposa me lembrou que negócios são sobre pessoas, não apenas sobre lucro. Vinícius olhou para Bianca com admiração. Como você sabia? Não sabia, mas alguma coisa não fazia sentido. Então resolvi investigar por conta própria. Como? Liguei para a empresa japonesa fingindo ser sua assistente. Marquei uma reunião com o Dr. Yamamoto. Quando ele chegou aqui, conversei com ele até ele me contar a verdade. Você fez isso por mim? Fiz isso por nós. Doutor. Yamamoto se levantou. Vou deixar vocês conversarem. Sr. Santos, espero que consiga resolver essa situação. Obrigado por tudo. Depois que o japonês saiu, Vinícius abraçou Bianca com força. Você salvou minha empresa. Salvei nosso futuro. Como posso te agradecer? Para de achar que sou interesseira. Para sempre. Então estamos quites. No dia seguinte, Vinícius convocou uma reunião extraordinária do conselho. Roberto chegou confiante, provavelmente esperando dar o golpe final. Vinícius, disse ele se sentando, espero que tenha repensado sobre a fusão. É nossa única chance de... Roberto, interrompeu Vinícius, preciso te mostrar uma coisa. Ele ligou o projetor e começou a mostrar os documentos que Dr. Yamamoto havia entregado. Reconhece isso? A cor desapareceu do rosto de Roberto. Não sei do que você está falando. Não,
Então deixe-me refrescar sua memória. Vinícius começou a reproduzir uma gravação, onde Roberto explicava o plano para os investidores estrangeiros. Depois que o Vinícius cair, vamos poder vender a empresa em pedaços. Vai dar uma fortuna para todo mundo. Isso é, gravação feita pelo Dr. Yamamoto, que vocês contrataram para me enganar. Os outros membros do conselho estavam em choque. Roberto, disse o Sr. Mendes, o membro mais antigo, isso é verdade? Eu posso explicar. Não precisa explicar, disse Vinícius. Precisa sair agora. Vinícius, somos família. Família não tenta destruir a empresa que meu avô construiu. A empresa deveria ser minha. Eu sou mais velho. E é exatamente por isso que nunca vai dirigir nada. Porque pensa que as coisas são suas por direito, não por mérito. A segurança foi chamada para escoltar Roberto para fora do prédio. Antes de sair, ele se virou para Vinícius. Isso não vai ficar assim. Vai sim. E se tentar alguma coisa contra mim ou minha família, vou processar você por tudo que vale. Depois que Roberto saiu, o conselho votou unanimemente para confirmar Vinícius como presidente definitivo da empresa, independentemente de status civil. Afinal, disse Sr. Mendes, um homem que consegue uma esposa tão inteligente quanto a sua, claramente sabe escolher bons sócios. Quando Vinícius chegou em casa naquela noite, encontrou Bianca esperando com champanhe. Como soube que deu tudo certo? Sua assistente me ligou. Disse que você estava com cara de quem acabou de ganhar na loteria. Ganhei algo melhor que a loteria. Sua empresa? Você. Bianca sorriu e serviu o champanhe. Para nós, disse ela, erguendo a taça. Para nós. 6 meses depois, no dia em que o contrato de casamento original expiraria, Vinícius chegou em casa com uma caixa pequena na mão. O que é isso? Perguntou Bianca. Abra. Dentro da caixa havia um novo anel de noivado, muito mais simples e delicado que o primeiro. Vinícius, Bianca Lima Santos, disse ele, ajoelhando-se na sala da casa onde haviam sido felizes. Quer se casar comigo? De verdade desta vez? Mas já somos casados. Casamos por conveniência. Agora quero me casar por amor. E a diferença? A diferença é que desta vez não tem data de validade. Bianca sentiu lágrimas nos olhos. E desta vez não tem contrato, só o contrato do coração, que é amar, respeitar e não derrubar canapés em festas importantes. Essa última parte vai ser difícil. Vou correr o risco. Então sim, aceito me casar com você de novo. O segundo casamento foi ainda mais simples que o primeiro. Apenas Dona Célia, alguns amigos próximos e um juiz de paz no jardim da casa. Mas desta vez, quando trocaram os votos, cada palavra era genuína. Bianca, disse Vinícius, segurando as mãos dela, você me ensinou que o amor não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre encontrar alguém que torna suas imperfeições perfeitas. Vinícius, respondeu ela, você me ensinou que às vezes os melhores finais felizes começam com os acordos mais malucos. Pelo poder que me foi conferido, disse o juiz sorrindo, eu os declaro marido e mulher. De novo, pode beijar a noiva, disse Dona Célia. E desta vez capriche. O beijo foi longo, apaixonado e cheio de promessas para o futuro. Epílogo, 2 anos depois. Cuidado com o vestido! Gritou Marina, correndo atrás de Bianca, que atravessava o jardim segurando a barra do vestido de madrinha. Não vou tropeçar! Gritou Bianca de volta. Já faz 2 anos que não tropeço em nada importante. Era o casamento de Camila, a melhor amiga de Bianca, e pela primeira vez em anos, Bianca não estava trabalhando numa festa. Estava apenas curtindo como convidada. Pronta? Perguntou Vinícius, oferecendo o braço quando ela chegou ao altar. Sempre, respondeu ela, ajeitando o buquê. Durante a cerimônia, Bianca olhou para o próprio marido, não mais por contrato, mas por escolha renovada a cada dia, e sorriu. A agência de publicidade dela estava indo bem. Ele havia contratado um gerente geral para cuidar dos negócios rotineiros da empresa e finalmente havia voltado a estudar arquitetura, e eles estavam felizes. No que está pensando? Sussurrou Vinícius. Em como você tinha razão. Sobre o quê? Sobre às vezes valer a pena ter medo. E por que vale a pena? Porque do lado certo do medo está tudo o que sempre quisemos. E o que você sempre quis. Isso, você, eu, nossa vida maluca. Uma história de amor que começou com um tropeço. Literalmente. Literalmente. Quando os noivos se beijaram, Bianca e Vinícius aplaudiram junto com todos os outros, mas suas mãos permaneceram entrelaçadas, os anéis de casamento brilhando sob o sol da tarde. Senhora Santos, disse Vinícius no ouvido dela. Sim, senhor Santos. Quer dançar comigo? Sempre.
E ali, no meio da festa de casamento de outra pessoa, eles dançaram como se fosse a primeira vez. Porque, de certa forma, era sempre a primeira vez que escolhiam um ao outro. Porque o melhor dos casamentos por conveniência havia se tornado o mais verdadeiro dos casamentos por amor. E se isso não é um final feliz, então o que é? Fim. Às vezes, as melhores histórias de amor começam com os acordos mais improváveis. E às vezes, fingir estar apaixonado é apenas o primeiro passo para descobrir o que o amor realmente significa.